E aqui estamos, palpites de sábado, dia 5/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Freiburg contra Borussia Dortmund. O Freiburg é o 7º e o Dortmund o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Freiburg venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Dortmund, 3-0 e 4-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Heidenheim contra Leverkusen. O Heidenheim é o 16º e o Leverkusen o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Heidenheim venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Leverkusen venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Leverkusen, 2-1 e 5-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Mainz contra Kiel. O Mainz é o 14º e o Kiel 18º. Nos últimos 5 jogos, o Mainz venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Kiel venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 3-0 para o Kiel. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro, Ceará e Grêmio. Nos últimos 5 jogos, o Ceará venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e empatou 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Corinthians e Vasco. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 2-0 e 3-1. Palpite, casa vence, empate anula. Botafogo e Juventude. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Juventude venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 5-1 e 3-2. Palpite, casa vence, empate anula. Série B, Coritiba e Vila Nova. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4.
Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Coritiba e um empate, 1-1 e 3-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. CRB e Chapecoense. Nos últimos 5 jogos, o CRB venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e empatou 4. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do CRB e um empate, 2-0 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. América contra Botafogo. Nos últimos 5 jogos, o Coelho venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do América e um empate, 3-1 e 1-1. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Espanhol, Real Madrid e Valência. O Real Madrid é o segundo e o Valência o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Valência venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 2-1 para o Real. Palpite, casa vence. Barcelona e Betis. O Barcelona é o primeiro e o Betis o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Barça venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Betis venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 5-1 para o Barça. Palpite, casa vence. Campeonato inglês, Everton contra Arsenal. O Everton é o 15º e o Arsenal o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Everton empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida, em 8 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 0-0. Palpite, fora vence, empate anula. Crystal Palace e Brighton. O Crystal Palace é o 12º e o Brighton o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Brighton venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 4-1 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Aston Villa e Nottingham. O Aston Villa é o 7º e o Nottingham o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 4-2 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Parma e Inter. O Parma é o 16º e a Inter primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Parma venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 3-1 para Inter. Palpite, fora vence. Milan e Fiorentina.
O Milan é o nono e a Fiorentina, oitavo. Nos últimos 5 jogos, o Milan venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória de 2-1 para cada lado. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, Alkmaar contra Feyenoord. O Alkmaar é o quinto e o Feyenoord terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Feyenoord venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 3 vitórias do Feyenoord. 1-0, 2-0 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, segunda divisão. Helmond contra Telstar. O Helmond é o 11º e o Telstar o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Helmond venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Telstar venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 3 vitórias do Telstar. 3-2, 3-0 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.